till the day I die. Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A convidada que vai sacudir o episódio de hoje, ela já morou 4 anos em Israel, inclusive em períodos turbulentos como a guerra. Quero muito saber sobre tudo, quero saber sobre a experiência dela. Além disso, ela é influencer e comunicadora. Seja muito bem-vinda, Gabriela Varela. Ai, muito obrigada, gente. Eu senti muito importante agora. Primeiro podcast? Primeiro da minha vida, de muitos, se Deus quiser. Eu adoro falar, né? Então, tamo aí. Tem muita gente que fala do seu sobrenome, Varela. Se você é parente do Drauzio Varela. Sim, e eu gosto de falar assim, a cada uma pessoa que me pergunta, eu falo sim, a outra eu falo não, entendeu? Eu falo que uma sim, a outra não. E aí, eventualmente, a pessoa descobre que é mentira, porque no caso eu não sou parente dele, mas às vezes eu deixo ali no ar, entendeu? Eu adoro uma fanfic. E a cara das pessoas? Sério, ele é seu tio? Eu, tipo, é. Aí teve uma vez que eu falei alguma coisa pra uma moça. Eu falei, ela é meu tio. Ela falou, então você é parente das minhas filhas, porque ele é não sei o que delas, assim. Eu, ai, meu Deus do céu, minhas era primas, brincadeira, moça. Exato. Então, você gosta muito de viagens e você sempre teve uma paixão muito grande por viagens. Quando começou? Cara, sempre, assim, é uma coisa que meus pais sempre incentivaram muito. Eles sempre levaram a gente viajar desde pequena, seja pra resort com, sei lá, a gente ia muito pro beach park, assim, desde pequena, sabe? Coisas assim. E até pra fora do país, inclusive. Então, desde muito pequena, eles levavam a gente pra, sei lá, fui pra Europa, fui pra Disney, fui pra vários lugares assim. E eu acho que isso me moldou muito como ser humano, assim, né? De ter muito contato com diferentes culturas e línguas ao longo da minha vida e da minha infância também. Então, eu acho que isso me moldou muito e foi uma coisa que a gente percebe que faz a mente expandir muito, assim, sabe? Você ter contato com essas coisas completamente diferentes, que te faz sentir muito pequenininho e ao mesmo tempo imenso, assim, né? De tantas coisas que você tem pra aprender, mas ao mesmo tempo você tá naquele mundo que é completamente diferente do seu. Então é muita sensação de quando você tá no avião, assim, que você vê aquela mini cidadezinha e você vê que ao mesmo tempo o mundo é gigante, você é pequeno. Um grãozinho de areia. Exato. Então essa sensação sempre me fascinou muito. E meus pais são viciados em viagem, assim. Uhum. Eles têm isso em comum. Então sempre foi uma coisa que eles incentivaram e minha família inteira ama, assim. Uhum. Falando nos seus pais, qual que é a sua descendência? Então, por parte de pai, meu pai é cristão e minha mãe é judia, né? Então, spoiler do porque eu fui para Israel. Mas, por parte de pai, enfim, de Itália, Portugal, o sobrenome é espanhol. Uhum. Tem Inglaterra, tem Irlanda, então essa parte mais da Europa, assim. O pai da minha mãe é egípcio, ele nasceu lá no Egito. Minha tataravó é grega, aí tem Bélgica, Hungria, enfim, muitos lugares, assim. E aí a parte da minha mãe toda, do Egito, da Grécia, da Hungria e da Bélgica, são judeus. E aí o resto, a família do meu pai é cristã, católica. Uhum. Então, um spoiler que você soltou que você foi pra Israel é porque você é judia. Exato. Me fala mais sobre isso um pouquinho. Então, lá em Israel, eles incentivam muito quem é judeu pra ir pra lá, né? É um país novo, querendo ou não. Então, eles querem construir, enfim, mas eles querem, sei lá, mão de obra, querem pessoas indo pra lá, pessoas que são judias, entendeu? Então, eu fiz eu falo que é tipo um funil, assim, porque eles vão dando várias oportunidades ao longo da vida pra você ir pra Israel. Então, a primeira é um negócio que chama Taglit, que é quando você vai, muito judeu vai, então é quando você vai, você paga tipo assim, $200 e você vai com tudo pago pra Israel. Passagem, hospedagem, absolutamente tudo pra ficar 2 semanas lá. E aí é uma galera de tipo 18 a 25 anos, em média, que vai pra lá e fica vivendo Israel por 2 semanas, assim, pagando nada. Então é assim, e é por doação, então é sempre assim. E aí, depois disso, tem o Massá, que é um programa do governo, e dentro desse programa existem vários mini programas particulares, vamos dizer assim. E aí, eu fiz esse programa do Massá, era para eu ir em março de 2020, eu estava com tudo pronto, tudo organizado, já tinha feito até despedida, aí de repente, pandemia. Então eu não consegui ir em março, e aí eu acabei
achando que eu ia em junho. Não consegui em junho, só fui em agosto de 2020, no meio da pandemia. Eu tinha 23 anos e eu falei assim, tá, vou fazer esse programa do Massá. Aí chama Destination Israel e aí você trabalha em startups de Israel. E é em Tel Aviv, né, a base. Você mora com gente do mundo inteiro e esse programa dura 5 meses. E para quem é judeu também é mais barato, mas não é só para quem é judeu esse programa, mas a maioria das pessoas que vão são judias. E aí eu comecei a trabalhar em uma startup de trabalho voluntário ao redor do mundo. Eu vendia esses pacotes, enfim, com animais, com crianças do mundo inteiro. E eu acabei sendo contratada. E aí eu podia ou tirar o visto de trabalho, ou eu fazia a aliá, que é quando você pega a cidadania israelense. E aí eu falei, bom, com a aliá existem infinitos benefícios que eles dão pra gente. Porque, de novo, eles querem que a gente vá morar lá. Então, literalmente, eles te dão dinheiro. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a aliá do Brasil, saindo do Brasil, eles pagariam até minha passagem. Então, tipo assim, o governo quer muito que você vá pra lá. E aí eu falei, bom, tá bom, vou fazer aliá. Tirei cidadania israelense, sou tão israelense quanto eu sou brasileira, assim, tenho passaporte, cidadania, tudo. E aí eles dão vários benefícios, seguro-saúde, aula de hebraico de graça, pós-graduação, várias coisas para eles incentivarem você realmente a ficar lá, entendeu? Uhum. E por que é tão importante para o governo os judeus estarem por lá? Cara, porque é o que eu falei, é um estado muito novo, então eles querem que os judeus se sintam em casa lá, eles querem provavelmente mão de obra, eles querem construir esse estado judaico e colocar mais pessoas lá mesmo, assim, sabe? É muito importante essa união na religião judaica, assim, né? Esse senso de comunidade e tal. Mas óbvio que não existem só judeus em Israel. É a grande maioria, mas existem pessoas de todas as religiões possíveis, assim, muitos muçulmanos, cristãos, enfim, drusos, várias etnias diferentes, armênios, russos, tem de tudo, assim. E como que funciona o casamento entre os judeus? Então, depende muito da linha, né, das religiões, da religião. Assim como existem linhas em todas as outras religiões, né, de você vai para o mais reformista até o mais ortodoxo. Então, o casamento, quando é ultra-ortodoxo, vamos dizer assim, é casamento arranjado, você... Não sei direito, assim, não é a minha linha, né, de religião. Então, não sei muito bem, assim. Mas eu sei que é casamento arranjado, que você só transa depois do casamento, coisas assim. Tem dias específicos para fazer algumas coisas, tem vários filhos e coisas assim. Agora, a lei lá em Israel não permite que pessoas que não são da mesma religião casem entre si. Então, se você é judeu, você só pode casar com judeu lá em Israel. Mas, por exemplo, muita gente sai de lá e vai pra Grécia, pro Chipre pra casar. E aí o casamento é aceito em Israel. Entendeu? Entendi. Sai de Israel, casa com a pessoa e volta. Exato. Tá. Porque pela religião você não pode, mas assim, o civil é aceito. Inclusive, casamento homossexual é aceito lá. Então, por exemplo, o que eu vejo lá é a parada gay, que é gigantesca. Uma das maiores do mundo, a terceira maior do mundo, se eu não me engano. É um absurdo, é lá em Tel Aviv. Muita gente acha, como assim em Israel existe isso, sabe? Uma das maiores paradas LGBTQIA+ do mundo é lá. Então, é uma das capitais gays do mundo inteiro, é super bem aceito e tal. Então, isso é muito louco, assim, de pensar num país religioso e que as pessoas têm tantos preconceitos, sabe? É em Tel Aviv, é isso? É em Tel Aviv, gigantesca. Gigantesca. Na Já praia, participou? assim. Já. E como que é, assim? É demais. É demais? É demais. É uma vibe maravilhosa, trio elétrico. É muito legal. Todo mundo vestido, fantasiado, glitter pra tudo quanto é lado. É muito legal. Você já foi em alguma rave em Israel? Já fui. Inclusive, eu ia no Nova. Eu tava meio que de promotor, inclusive, da festa, né? Que aconteceu tudo. E... Que aconteceu tudo que você tá falando No dia 7 de outubro. Eu ia nessa. Porque eu gosto muito de rave. Eu já tinha ido no Universo Paralelo aqui no Brasil e tal, mas assim, alguma coisa me disse que não era pra eu ir, eu não fui. E lá, enfim, 15% da festa morreu, né? Aquele dia. Mas então, eu gosto muito de rave. E aí eu tinha uma amiga que fazia várias, assim, e aí eu ia, e eram raves no deserto, a gente não sabia onde que era. Tem muito isso lá, da gente só ficar sabendo o lugar da festa no dia da festa, assim. Então, quando a gente via, era no meio do deserto, rave no Mar Morto, é muito legal, eu já fui em algumas lá.
Você foi pra lá quando você tinha quantos anos? 23. 23 e ficou até os 27. 27. Então foi um período de juventude lá em Total, Israel. totalmente. E é um país muito jovem, né? É um país muito Principalmente Tel Aviv. Tel Aviv. É muito jovem. E a vida noturna agitada também, além das Super. raves, tem balada, tem Super. pubs, bares. Sim, de domingo a domingo. Domingo começa a semana lá, não é que nem aqui. Tô de domingo a domingo. De domingo a domingo. É. E você sempre frequentou as festas? Sempre. Sobre medo. Qual que foi o momento que você mais teve medo em Israel? Medo. Eu tinha muito mais medo de ataque terrorista do que de bomba. Porque eu sentia que as bombas a gente tinha onde se esconder. Ataque terrorista você não tem como prever. Então, eu lembro de uma vez que a gente estava indo para um bar. Acho que foi o primeiro ataque terrorista que foi relativamente perto de onde a gente morava lá. Que eu sempre morei com amigos, né? Então, e eu tava indo para esse bar, numa rua lá, super famosa. E aí a gente tava se arrumando pra ir e tal. Era aniversário de uma amiga. E aí falaram assim, não vai. Acabou de ter um tiroteio lá e tal. Então foi uma coisa que a gente se sentiu próximo, assim, que a gente falou, putz, a gente podia estar lá e tal. Então, isso me deu medo. E aí eles estavam à solta ainda, os terroristas. E é uma cidade pequena, então a gente teve que todo mundo se trancar em casa, porque eles estavam entrando nos prédios. Então, isso foi uma coisa que me deu medo. Agora, tem gente que tem muito mais medo dos mísseis. Eu nunca tive muito medo. Não sei porquê, é óbvio que dá muita aflição. Você tá se escondendo, você escuta o barulho explodindo, enfim. Você nunca sabe se o Iron Dome, que é o que protege lá, vai funcionar ou não. Mas 99% das vezes funciona. E, enfim, então assim... Mas eu tenho um monte de amigo que desenvolveu, enfim, síndrome do pânico, que morre de medo de ouvir barulho, de estresse pós-traumático mesmo, assim. Durante muito tempo, inclusive, sempre que... Eu passei por mais de uma guerra lá, né? Então, sempre que, uns meses depois, assim, da guerra... Se eu ouço um barulho um pouco mais alto, alguma coisa, sei lá, escapamento de moto. Eu lembro que o barulho de iniciar o patinete, assim, fazia um... E é como começa a sirene, porque as sirenes tocam lá, né, quando tá caindo míssil. Então, direto eu tinha uns gatilhos, assim. Até hoje, barulho muito alto, gente correndo, me dá um pouco de aflição. Mas eu nunca tive muito medo, assim. Porque, por incrível que pareça, com tudo isso acontecendo lá, é um dos lugares que eu mais me sinto segura no mundo, assim. Por ser judia, né, com tudo que está acontecendo hoje em dia, de antissemitismo e tal, e também por segurança mesmo. Era 3 horas da manhã, eu podia estar andando sozinha de biquíni na rua, que não ia acontecer nada comigo, entendeu? Tipo, é isso, com o celular assim. Então, tem alguns medos diferentes, né, do que eu teria em outros lugares. Então, lá eu sempre me senti muito segura nesse sentido. Então foi isso, eu nunca senti muito medo, assim. Mas muitas Eu vi um pessoas story seu há um tempo atrás, tava mexendo no Instagram, e aí eu vi que você tava num prédio e tinha caído bomba, algo do tipo. No prédio? Não, perto, não era? Vocês estavam todos assustados. Faz muito tempo, mas vocês estavam descendo as escadas, assim, e você mostrou as pessoas. Não sei se tinha caído bomba por perto, ou você tinha recebido algum aviso. Mas algo turbulento estava acontecendo ali, e você estava com a galera descendo as escadas do prédio. Algo assim. Você lembra dessa história? Sim, no bunker. Isso, vamos falar do bunker. Me explica eu sei o que é o bunker, que ele é um lugar onde você entra pra se proteger quando estão soltando a bomba. É isso? É isso. Tá. E aí a maioria dos prédios lá tem bunkers no apartamento. Então um quarto é um bunker. Ou seja, é uma parte do apartamento que o quarto é feito de concreto, a porta é tipo dura, assim, a janela é quase minúscula, porque aquele quarto, que é um quarto onde uma pessoa dorme, é um bunker. Então, isso tem em muitos apartamentos. Então, no primeiro apartamento que eu morei lá em Israel, que foi a primeira guerra que eu passei, a gente ia pro quarto do meu amigo, porque o quarto dele era o bunker. Só que tem alguns lugares que não tem bunker no prédio, nos apartamentos. Então, esse que você viu, não tinha bunker no meu prédio, nesse último que eu morei, que foi nessa guerra de agora. Então, a gente tinha que descer a escada e a gente vai pro lugar do prédio. A gente tem que pensar assim, é meio mórbido, mas a gente tem que pensar assim. Se cai um míssil nesse prédio, qual que é a parte que vai ficar mais intacta? Então, a gente vai mais pro meio, assim, do prédio. Onde tem mais estrutura, né? Então, a gente vai pra escada e tal. E aí, o prédio que eu morava, ele era comercial. E era uma rua muito movimentada. Então, sempre que tocava a sirene, muita gente entrava lá nessa escada e a gente descia. E era onde eu morava. Então, eu tava sempre lá. E
E aí eu lembro, acho que essa vez que você estava falando, a gente tem um aplicativo no celular que mostra a quantidade de mísseis que tá caindo, né, na sua cidade ou no país, enfim. E aí tinham caído, assim, mais de 100, foi um negócio muito sinistro. E aí a gente ouve as explosões normalmente do Iron Dome explodindo míssil no ar, assim. E aí eu já vi em cima de mim, assim, caindo. E aí o problema também era os destroços. Então você tem que ficar, pelo menos depois que você para de ouvir os barulhos, uns 10 minutos dentro do bunker para você não ser atingido por algum estilhaço. Então tem toda umas regrinhas, assim, de coisas. Então você é notificada pelo celular, porque tem um aplicativo. Como que chega essa notificação para você? Aparece o que na tela? Então, você tem algumas opções. Tem gente que coloca a própria sirene. O original, assim, é a própria sirene. Então, a sirene que toca na rua começa a tocar no celular. É bizarro, porque, tipo, é muito meio assustador. Você podia colocar só um plim, assim. Tem gente que coloca só esse plim, tem gente que não coloca nada. E aí, avisa um pouquinho antes de tocar a sirene, você já recebeu no seu celular. E aí você fala, ó, estão jogando mísseis. E aí, sei lá, dá uns 1 minuto, começa a tocar a sirene, e aí você já não é pego no susto, assim. Eu, particularmente, não tinha esse aplicativo, porque ele mostra no país inteiro onde estão caindo os mísseis, não necessariamente só onde você tá. E era toda hora. Na verdade, assim, não precisa muito ter guerra para isso estar acontecendo lá, entendeu? Então, realmente é uma coisa que, tipo, o tempo inteiro tá acontecendo, sabe? Tanto ataque terrorista quanto mísseis. Não precisa ter guerra. É óbvio que na guerra tem muito mais quantidade. Mas a gente tá sempre fugindo lá. E esse barulho que vem da rua, ele sai da onde, assim? Tem umas sirenes pela rua, assim. Tem em todas as ruas? Ah, sim. Acho que tem em todas as ruas. Pra falar a verdade, eu nunca nem vi. Eu nem sei onde é que tá Não um negócio no meio da rua, assim, que tem uma sirene, sabe? É um som que vem... É um som que vem do além. Som misterioso. É meio show de Truman, assim. Porque na praia também tem os salva-vidas ficam falando com você. Então, eles falam, tipo, em várias línguas diferentes. É muito engraçado. E parece que tem uma voz do além falando com você, dando recados, assim, sabe? Você na praia, assim. Então, o governo ali, ele tem uma manipulação ali na sociedade um pouco esquisita, sabe? Essa voz do além, as sirenes e não sei o quê. Tudo meio controlado, assim, sabe? Israel tem dessas. E você chegou no Brasil por qual motivo? Por que você voltou? A verdade é que eu sempre quis voltar. Nunca foi meu plano ficar lá pro resto da minha vida. Eu sempre tive uma conexão muito grande com o Brasil, com a minha família. Eu fui sozinha, né? Então, minha família inteira estava aqui, eu sentia muita falta. Eu sabia que, eventualmente, se eu quisesse construir uma família, seria aqui no Brasil. Então, eu, na verdade, só adiantei um pouco esse plano. Quando começou a guerra, eu me refugiei aqui no Brasil. E aí eu cheguei na primeira semana, assim, eu falei, cara, quero voltar pra cá. Tipo, tô sentindo que esse é o momento, preciso ficar com a minha família, quero expandir meus horizontes aqui no Brasil. Fazia muito mais sentido pra minha vida de influência, por exemplo. Tava tendo guerra quando você voltou pra cá? Eu voltei em outubro. Tipo assim, a guerra começou dia 7 de outubro. Aí eu vim pra cá dia 20 e pouco de outubro, assim. Eu fui primeiro pra... Eu fiquei lá uns dias em Israel, né, durante a guerra. Vim pra cá, fiquei 1 mês e pouco aqui, voltei em dezembro. Ainda tava com a guerra, minha família queria me matar. Mas eu tinha que pegar minhas coisas lá, eu tinha que resolver minhas paradas pra depois voltar pra cá, eventualmente, entendeu? Aí eu ia voltar em março. Então eu ia ficar um tempo lá. Aí chegou dezembro, enfim, falei, não, acho que eu vou agora no final de janeiro mesmo. Aí mudei minha passagem e fui. E vim pra cá no final de janeiro e me mudei oficialmente, de mala e cunha, trouxe tudo. No final de janeiro, cheguei aqui dia 1º de fevereiro e tô aqui desde então. E qual que foi a sensação de pisar, assim, no Brasil, quando você saiu do avião e chegou no aeroporto? Quando eu entendi que eu ia morar aqui, assim? Na sua volta pra ficar no Brasil. Cara, eu acho que... Eu não sei, eu voltei pra cá tantas vezes ao longo do meu... Então foi meio que você já tava acostumada. Eu tava acostumada, mas a minha volta da guerra, quando eu cheguei aqui no meio da guerra, que eu saí da guerra, por acaso, tudo aconteceu dia 7. Por acaso, dia 12 de outubro, eu tinha uma passagem já comprada pra Praga, que eu ia com o meu namorado da época, e aí a gente foi, então a gente conseguiu sair da guerra.
E aí eu falei pra ele, cara, eu não vou voltar pra Israel. Eu fui com uma malinha de mão, sem saber meu destino depois de lá. Eu fiquei lá 4 dias e eu falei, eu vou ou pro Brasil com você, e você vem comigo, ou a gente vai pra Berlim, visitar minha irmã, que é tipo 4 horas de Praga, e a gente fica lá um tempo com ela e depois decide o que a gente vai fazer, porque a gente não sabia como é que ia acontecer a guerra. Israel não tinha nem começado a contra-atacar ainda. Então tava muito no começo. A gente não sabia o quão ruim ia ser a situação, entendeu? Que tá catastrófica, mas enfim, a gente não sabia a dimensão ainda. Aí ele não quis vir comigo pro Brasil, ele voltou pra Israel, no meio da guerra. Esse namorado é brasileiro? Ele É. Ele é Ele é brasileiro. Antigo namorado. Sim, Tá. ele poderia muito bem ter vindo comigo pro Brasil, né, Leandro? Mas enfim, ele não veio. E aí eu fui pra Berlim visitar minha irmã, fiquei lá uns dias e eu falei, cara, não vou voltar pra Israel, não tem como eu ficar me bancando aqui na Europa, vou voltar pro Brasil. E aí eu voltei. E aí eu lembro que aí quando eu entendi que eu tive que fugir de Israel, porque tava tendo uma guerra, e a minha família me buscando no aeroporto, assim, e minha mãe super mal, e enfim, todo mundo super abalado com tudo que tinha acontecido, né? Então essa vez, assim, foi bem, bem impactante. Foi mais impactante do que tipo, quando eu voltei, sei lá, 3 meses depois com minhas malas, entendeu? Porque foi uma coisa que foi contra a minha vontade, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não tava esperando, né? Imagina, refugiado de guerra. Não é uma coisa que você espera acontecer na sua vida, né? Exatamente. E quando você pisou em Israel pela primeira vez, foi pra morar nesses 4 anos? Ou você já conhecia ele? Eu já conhecia? Já tinha ido, né? Eu falei, eu viajava bastante com os meus pais, então a gente tinha ido lá. Eu tenho família em Israel. Então a irmã da minha avó mora lá. E minha tia-avó, e ela tem os filhos dela lá, então eu tenho vários primos. Eu tenho mais de, sei lá, 20 membros da minha família lá em Israel. Isso era muito bom. São todos israelenses mesmo. Mas assim, alguns falam português, aí eu me virava no inglês com eles e tal, porque eu não falo hebraico. E como que você se sente com parentes e amigos? Lá, E talvez amores. Um amor, né? ele é meu amigo. Amigo, então. Porque assim, você tem pessoas próximas de você, laços que foram fortes, enfim, pessoas que você teve conexões que estão lá. E como você se sente, assim, com isso? Do fato de ainda estar rolando toda... Deles estarem lá, sabe? Porque eu não sei como que eu ia ficar pensando que eu tenho amigos e pessoas que estão correndo risco. De certa que forma. uma vez que você vive isso, você entende que a dimensão que as pessoas imaginam que é maior. Porque a gente, aqui no Brasil, não tem ideia de como é viver uma guerra. Quando você já vive isso e você entende como a segurança funciona e você confia nisso no país, de certa forma, você fica um pouco mais tranquilo. Falando por mim, né? Porque eu tenho muitos amigos que ficaram completamente traumatizados com tudo que aconteceu. Agora, o meu meio, assim, mais as pessoas lidam bem com tudo que tá acontecendo. Eu acho que com esse ataque que teve recentemente do Irã, a galera ficou um pouco mais tensa, porque o Irã nunca tinha atacado, assim, né? Pelo menos não nessa guerra. Mas deu tudo certo, enfim. E... é isso, assim, é o mesmo medo que eu tenho da minha família morando aqui quando eu tava lá, porque a violência tá muito grande no Brasil, sabe? Tipo, a gente sempre vai ficar com medo, mas se ficar vivendo desse jeito, assim, não dá. A vida lá é muito boa. Ela é melhor do que pior, assim, sabe? Então é isso, eu fico pensando que eles estão ainda com uma qualidade de vida ótima e tal. Eu acho muito complicado, porque tudo que tá acontecendo a gente fica muito dividido, né? Enfim, de ver tudo que tá acontecendo em Gaza também, sabe? Então, eu ficava preocupada, porque eu sei que meus amigos também se importam muito com o que tá acontecendo dos dois lados. E você saber que você tá envolvido nisso tudo, de certa forma, é muito complicado. Mas é isso, assim, eu não fico muito mal, ainda mais porque eles estão acostumados. Principalmente minha família que nasceu em Israel e viveu, tipo, guerras, inclusive, piores. Então, é mais isso mesmo. E Israel é um país muito tecnológico. Super. E as pessoas, muita gente não sabe dessa informação, assim. Tem muita gente que não tem ideia, mas é muito tecnológico. Super. Então, eles conseguem se defender? Conseguem, né? Eles têm essa inteligência muito grande no exército e tal. E eles têm um negócio que chama Iron Dome, que é o domo de ferro, que você... basicamente, tá vindo um míssil aqui, o Iron Dome pega e destrói o míssil no ar. Então, tecnologicamente, assim, automaticamente falando. Então,
é isso, E 99% como que eles dos deixaram mísseis são... acontecer esse início de guerra, se eles são tão tecnológicos? Ai, a pergunta de R$ 1 milhão. Cara, foi uma falha muito grande na segurança do país. Uma falha muito grande. Acho que ainda vai ser investigado, né, o que aconteceu, porque realmente é bem sem explicação, assim. Mas eles pegaram um dia que era um feriado, que as bases militares já estão reduzidas. Feriados, normalmente, eles atacam... Sempre tem ataque terrorista em feriados. Então, estava concentrado mais em outra área do país, assim, que eles imaginavam que pudesse ter algum ataque. Mas, pelo que falam, o Hamas já estava querendo fazer esse ataque, treinando, enfim, há muito tempo, né? Então, realmente, eu não sei se tinha algum espião, eu não sei, entendeu? Tipo, foi uma coisa muito, muito louca que aconteceu e que a gente está sem entender até agora. Mas eu tenho certeza que a resposta virá. Mas é uma coisa que o governo mesmo assume, assim. Eles falam que foi um erro no sistema de segurança. Eu conheci o seu conteúdo porque eu vi um vídeo seu, você falando sobre depressão. E a sua experiência com depressão. E aí eu lembro que... Faz muito tempo que eu vi esse vídeo, mas você falou que começou a tomar medicamento quando criança. E me prendeu muito o seu vídeo. Aquele vídeo que você assiste do começo ao fim, assim, e fala, nossa, é importante saber isso. Então, quer falar um pouco sobre saúde mental? Adoro esse assunto. Porque eu sinto que eu ajudo mesmo as pessoas quando eu falo sobre, sabe? Porque começou tão cedo pra mim. E pensa... Faz uns 12 anos que eu fui diagnosticada com depressão. Então, há 12 anos era um tabu muito grande ainda a depressão. Você tinha quantos anos? E tal. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha, acho que 16. 15 para 16. Mas eu sei que eu tinha muito antes disso. É que o diagnóstico mesmo veio depois. Enfim, tive uma infância conturbada, a separação dos meus pais, enfim, não foi muito tranquila pra mim. Eu, como irmã mais velha, sempre tomei muito à frente, então pegava muito pra mim, assim, essas questões. E eu acho que também é genético, enfim, fui desenvolvendo questões. Então, eu sempre fiz terapia a minha vida inteira, desde os 5 anos de idade, tô na minha 10ª terapeuta. Então, assim... E já fiz várias linhas diferentes e tal. E eu sabia que tinha alguma questão ali desde criança. Meus pais provavelmente também. Mas aí eu fui fazer um teste, porque eu tava indo meio mal na escola. E minha mãe falou, não, vamos fazer esse teste pra você. Que é um teste, tipo, cognitivo, assim. Que a gente entende se você, sei lá, tem déficit de atenção. Ou qualquer coisa assim. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí eu fiz esse teste. E eram alguns dias de teste. Aí só sei que saiu lá o resultado, 95% de depressão. Não sei o que isso significa. Mas era o que tava... Aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu falei, nossa, então eu sou 5% feliz? Tipo assim, eu não tava entendendo o que era aquilo, entendeu? Mas essa época você passava muito tempo na cama? Você conseguia produzir ao longo do dia? Como que era? Então, não era uma depressão típica, vamos dizer assim. Porque... A minha depressão era muito mais agressiva do que triste, melancólica, sabe? Tipo, eu era muito impulsiva, agressiva, era uma coisa um pouco mais assim. E era essa a minha característica, assim, ao longo da minha vida. Mas até hoje, assim, recentemente, inclusive, eu falei pra minha irmã, me ouviu falando pra alguém, não, mas eu não ficava na cama, não era esse tipo de depressão. Aí minha irmã falou pra mim assim, Gabriela, você não lembra? Você não levantava da cama, você ficava no escuro. Ninguém conseguia te tirar da cama. E eu, tipo, nossa, nem lembrava, cara. Então, tipo, tem alguns momentos, assim, pra mim que eu lembro disso, mas não é o que mais me marcou. O que mais me marcou mesmo foram esses momentos de fogo, de raiva, de agressividade mesmo. E aí, eu fui diagnosticada e eu lembro que eu saí de lá sem entender nada, porque eu tinha 15 anos, mais ou menos, e eu fui diagnosticada com depressão. E ninguém que eu conhecia tinha depressão. Hoje em dia, todo mundo toma remédio, mas naquela época, eu tava, tipo, no colegial, no primeiro, segundo colegial. Eu tava, tipo, como assim? E aí eu voltei pra casa e no caminho eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu acabei de ser diagnosticada com depressão. Aí ele falou assim pra mim, bem-vindo ao mundo da depressão. Eu falei, como assim, mano? Que coisa mórbida. Aí ele falou, eu tenho, seu avô tem, todo mundo tem. Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus do céu, meu mundo caiu, assim. Como assim todo mundo tem depressão? O que é depressão? O que não é? Não era muito falado, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando, porque ela tinha recebido já no e-mail, sei lá onde é, na fax, nem sei como é que era naquela época, o resultado do meu exame, né? Falando que eu tinha. Ela falava, Gabi, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu nunca imaginei que era isso e tal. E
eu não entendendo nada. Tipo, aí demorou pra eu entender o que exatamente era depressão, que era uma coisa química e não sei o quê. Eu fui em vários psiquiatras diferentes, tomei vários tipos de remédio diferentes pra conseguir entender qual que era o remédio que fazia sentido pra mim ou não. Qual que remédio me fazia bem ou não. Porque tinha alguns remédios que eu tomava e ficava enjoada. Então demorou esse processo pra eu entender qual remédio eu queria tomar. Mas eu precisava tomar. Mas demorou mais ainda o fato pra eu aceitar que eu tinha que tomar remédio. Eu odiava esse fato. Porque era uma criança, basicamente, né? Que tinha que tomar remédio todos os dias. Aí falavam pra mim, Gabi, é como se você tivesse, sei lá, diabetes, né? Que a pessoa tem que tomar remédio todo dia e tal. Mas na minha cabeça era um remédio que tava me transformando numa pessoa que eu não era. Porque eu tava feliz, eu tava tranquila, eu tava mais calma. E eu falava pra minha psiquiatra, eu não sou essa pessoa. O remédio tá me transformando numa pessoa que eu não sou. Ela falou assim, não, você é essa pessoa. O que tava te transformando numa pessoa que você não é, era a depressão. Era essa falta de dopamina, serotonina no seu cérebro, que tava te fazendo ser essa pessoa mais agressiva, mais impaciente e tal. Mas eu demorei muito pra entender que o remédio era o meu aliado e não que eu era escrava dele, sabe? Então foi um processo muito, muito longo que durou muitos anos. Tipo assim, faz, sei lá, 12 anos que eu tomo remédio, deve ter durado uns 9 anos. Tipo, pra eu entender que o remédio é meu aliado e ele me faz bem. E que é um privilégio poder ter esse tipo de tratamento. E ter uma família que sempre me apoiou, sempre segurou minha mão, entendeu? E que sempre que eu tinha alguma crise, marcava psiquiatra no dia seguinte. E foi muito difícil, assim, entender, aceitar. Mas no momento que eu fiz as pazes com esse fato a meu respeito, tudo ficou um pouco mais fácil. E aí eu lembro que acho que eu conto no vídeo, inclusive, uma história que meu padrasto, um dia ele pegou, a gente tava na mesa de almoço, assim, conversando normal. Ele pegou um suco de maracujá do nada e virou na minha cabeça, assim. E eu comecei a rir. E aí ele falou assim, agora eu sei que seu remédio tá fazendo efeito. Porque se fosse antes, meu amor, eu ia ter feito um chilique, eu ia ter virado, sei lá, o arroz com feijão na cara dele, entendeu? E aí foi muito legal, assim, essa cena eu lembro muito, né, dele fazendo isso, e eu fiquei encharcada, e eu tipo, o que você tá fazendo? Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais leve, fiz muita terapia, muitos processos de autoconhecimento, assim, fiz tudo que é possível já. Sou muito interessada nesse assunto, inclusive, de espiritualidade, de me aprofundar em mim mesma. Eu acho que quanto mais você se conhece, mais fácil você lida com suas sombras também, né? E a gente é feito de luz, de sombra, então não adianta a gente querer fugir, porque a gente vai estar se enganando. Não adianta a gente querer ignorar essas sombras, elas vão vir cada vez mais profundas e cada vez mais fortes se a gente não lida com elas, sabe? Então, não adianta fugir. Eu entendi desde muito pequena que a gente tem esses dois lados e que a gente não é só uma coisa, sabe? Que a gente é os dois e é isso que faz a gente ser a gente. E hoje em dia eu não quero romantizar a depressão, mas eu agradeço ao que aconteceu, sabe? Porque me tornou quem eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje, sabe? De todos os meus traumas de infância, por exemplo, também. Eu aprendi a amá-los, talvez seja uma palavra muito forte, mas a abraçá-los, assim, sabe? Porque é uma coisa que me transformou em quem eu sou. E eu sou feliz com quem eu sou. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu sempre tento falar muito, assim, sobre saúde mental, porque é uma coisa que eu recebo muito, assim, também. As pessoas falam, nossa, Gabi, eu nunca imaginei que você tivesse isso. E eu, tipo, depressão não tem cara. Não tem rosto, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente não sabe. É óbvio que tem aquelas pessoas com uma depressão um pouco mais profunda, que, enfim, realmente não conseguem sair da cama e tal. É uma coisa um pouco mais nítida. Mas você nunca sabe. Então, eu gosto de falar abertamente sobre, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar. Principalmente nessa história do remédio, muita gente é contra. Então, falavam, Gabi, por que você não vai fazer yoga? Por que você não vai fazer esporte? Eu, tipo, meu amor, se fosse tão fácil assim, eu estaria fazendo, entendeu? Mas, assim, e pra começar tudo isso? E pra conseguir ter essa força de vontade, sabe? É muito mais fundo que isso. Muito lindo essa parte também da luz e sombra que eu tava pensando. Que é muito lindo você poder mostrar suas vulnerabilidades de uma forma que você acata o que não foi bom na sua vida
e consegue mostrar, assim, nas suas redes sociais, falar abertamente. Então, é bonito, assim, quem mostra suas vulnerabilidades. Porque, quer dizer, se você já pode falar sobre o assunto, é que, de certa forma, você já superou eles, assim, de certa maneira. Não necessariamente, sabia? Não? Te dói ainda? Não é que me dói, mas é uma maneira de curar. Falar sobre. Então é o processo. Entendeu? É um tá processo. Alguns que eu falo sobre é uma coisa que já tá curada e alguns não. Inclusive, eu vi hoje um vídeo de uma moça falando que às vezes na nossa mente tá curado, mas no nosso corpo não tá. Então, que o corpo ainda tem uma memória e tal. Então, eu acho que tem coisas que estão curadas na minha mente, que não estão curadas no meu corpo. Tem coisa que tá curada nos dois, tem coisa que não tá. E, às vezes, eu abro isso como uma forma de terapia pra mim mesma, inclusive, sabe? Coisas que eu falo e que eu quero falar pra mim mesma, eu acabo falando abertamente, porque pode ser que... Eu me escuto, pode ser que eu toque alguém, entendeu? E eu tenho muito isso dentro de mim, assim. Tudo que eu descubro, tudo que eu conheço, tudo que eu aprendo, eu tenho essa necessidade de colocar no mundo, de que mais pessoas saibam dessas coisas também, sabe? Então é muito isso que eu faço também. Por isso que eu falo de mim e tal. E no começo também sempre foi uma coisa muito assim, de desmistificar essa cara de brava que eu tenho, essa cara divertida. Todo mundo, nossa, se eu ganhasse R$1 pra todo mundo que já me falou, nossa, eu achava que você me odiava antes de te conhecer. Nossa, estaria melhorada. Então, tipo, às vezes eu falava, eu me abro assim, tá? Sabe? Pra eu me humanizar um pouco mais, assim. E eu acho que falar sobre as suas vulnerabilidades não te faz mais fraco, te faz mais forte, né? É uma coisa até meio clichê hoje em dia, mas existe a dificuldade ainda de você falar sobre isso. Mas pra mim é o que faz sentido. É o meu propósito, assim, também, sabe? E a parte que você falou também do seu contato com a sua família, que eles sempre te deram um suporte, te acolheram. Eu até pensei, assim, que quando você não estava perto deles, sentiu muita falta. Nossa, sim. Morar longe é complicado. A gente é em muitos irmãos, primeiro. A gente é em 5 irmãos. Então, e eu sou mais velha. Não, a gente é em 6. Eu tenho 5 irmãos. É tanto que eu nem lembro, mas mentira, eu lembro de todos. Eu sou muito ligada com absolutamente todos. Botei. Eu sou muito ligada com todos, assim, e com a minha família, com os meus avós e tal. Então, ver meus irmãos crescendo longe de mim, porque pensa, as pequenas, eu fui, elas tinham 8 anos. 7, 8 anos. Eu voltei, elas tinham 12. Então, dos 8 aos 12, você muda demais. Então, eu perdi muita coisa também, assim, sabe? Os aniversários, as coisas assim, os momentos em família. É bem, bem complicado de estar longe. Eu sei o quão importante é você viver a sua vida de forma... longe da sua família, porque quando você vive perto da sua família, você vive como se fosse dentro de uma caixa. E você só se descobre de verdade quando você não tem nenhuma influência ao seu redor. Então, quando eu fui para Israel sozinha, eu não tinha ninguém para me estereotipar, eu não tinha ninguém para já ter histórias com a pessoa ou conexões, nem nada disso. Então, foi como se eu estivesse me descobrindo do zero. Eu acho que quando você mora fora, isso acontece muito. Você se descobrir se relacionando com pessoas que você nunca se relacionou na sua vida, sem se colocar dentro de caixa nenhuma, de nenhum estereótipo, entendeu? Então, eu achei muito importante também estar longe deles por causa disso, mas, ao mesmo tempo, a falta é muito grande. E foi um dos motivos que eu voltei, inclusive. E sobre religião, eu quero saber mais sobre o seu contato com a sua espiritualidade, com a sua religião. Cara, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Espiritualidade e religião. Eu acho que qualquer pessoa pode ter contato com a espiritualidade. Eu acho importante deixar isso dividido, sabe? Porque muita gente não busca a espiritualidade porque não concorda com nenhuma religião. Eu acho que a religião tem a parte da espiritualidade, mas tem muito a parte da política, da sociedade, enfim, sabe? Coisas que cresceram, que foi o homem que criou, vamos dizer assim. E a espiritualidade não. A espiritualidade, para mim, é uma coisa muito maior. E que tem uma grande parte na religião, óbvio. Mas é uma mistura dos dois, eu acho. Pela minha mãe ser judia e meu pai ser católico, eu sempre tive muito contato com as duas religiões, o que foi muito interessante. Então, eu fiz primeira comunhão, fui batizada e fiz bat mitzvah, que é tipo a primeira comunhão do judaísmo. Menina faz com 12, menino faz com 13. Que é quando a religião te considera adulto a ponto de você agora ser responsável pelas suas ações. Mas assim, nunca fui muito de ir na sinagoga, nem na igreja, só mais em festas mais importantes mesmo. Mas sempre me interessei muito. Quanto mais eu
eu cresci, assim, mais eu comecei a me interessar por outras religiões também. Então eu brinco que eu tenho a minha própria religião, assim, que é um pouquinho de cada uma que eu aprendi, com os meus valores. E é isso, assim. Agora, uma coisa que é interessante a gente saber dividir também é que o judaísmo, o judeu, ele não é só uma religião, é um povo, é uma etnorreligião. Então, por exemplo, o meu avô, que é egípcio, ele é judeu, árabe, ateu. Porque ele é judeu, mas ele nasceu num país árabe. Ele é do povo judeu, ele nasceu no Egito, que é um país árabe, fala árabe e tudo. E é ateu. Então, tipo, é um povo muito mais do que uma religião só. Então, eu com o povo judeu sou muito mais conectada do que eu sou com a religião judaica. Por mais que eu admire muito, são algumas coisas que eu acredito, outras coisas que eu entendo. Só que uma coisa que é muito louca, assim, é que todas as religiões pregam as mesmas coisas. E eu vejo muito isso. Então, por exemplo, eu nem precisei fazer aula de catequese, porque eu já tinha feito aula de Bat Mitzvah e a história era a mesma. Então, praticamente, assim, sabe? Então, são muitas coisas, sei lá, são 12 apóstolos de Jesus e são 12 signos. Então, sabe, são coisas que tudo vai se juntando. E, no fundo, eu acho que são diferentes interpretações da mesma coisa. Que é o amor, a relação com o outro, fraternidade. E é muito louco, porque pela religião, que é uma coisa que prega tanto o amor, a paz, a fraternidade, que existem tantas guerras. Então, é muito... Pra mim, assim, esse é o problema e a salvação do mundo ao mesmo tempo, sabe? A espiritualidade, as crenças. E eu acho que tudo é um equilíbrio. Você não ser muito radical pra nenhum lado. Na vida. Eu acho que tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, sabe? Você não precisa também ir ao extremo a nada, porque eu acho que isso te fecha muito sua cabeça. Então, eu acho que eu sou muito aberta, por isso que eu também sou muito ligada à espiritualidade. Eu tenho essa sensibilidade mais aguçada mesmo, então eu sempre busquei diversas formas, em diversas religiões, de me conectar comigo mesma. Enfim, de várias formas. Hoje, inclusive, saindo daqui, eu vou fazer um ritual do cacau, que eu nunca fiz. Como que é isso? Então, você toma cacau. Cacau? Cacau. Uhum. É um cacau de ritual, um cacau, sei lá, tipo, mágico, vamos dizer assim. E aí você toma, Mas e aí esse você cacau tem... é tipo um ayahuasca, assim? É mais fraco, mas eu acho que é um negócio tipo Parecido. assim. Eu acho que é uma coisa que te conecta muito profundamente com o seu eu, assim. E onde é o ambiente, assim, se você puder compartilhar? É na casa de uma menina que faz isso, de uma amiga minha, inclusive. E ela faz sempre essas cerimônias e tá super em alta. Eu não tava sabendo. Tá super em alta a cerimônia do cacau. Tô por Eu acho fora. super legal. Agora que é uma coisa super ancestral, né, o cacau. Então, tem muito no Nordeste, aqui do Brasil, tem muito na Guatemala também tem. E, enfim, tem muito aqui na América do Sul, na América Central e tal. Porque, enfim, é daqui da região e é afrodisíaco. E aí tem todas essas questões, assim, do cacau. Depois eu te conto como foi. Nossa, mas eu acho que quero vai ser bem muito saber. interessante. Eu acho que vai ser legal. Nossa, e o cacau dá pra fazer manteiga de cacau, Dá pra cacau fazer com açúcar, tudo. chocolate, né? Exato. E agora tem essa que eu não sabia, que é de um ritual. Uhum. E, nossa, Você vai consagrar o cacau mesmo, consagrar o cacau. assim. Nossa. Eu acho muito legal. Mas assim, antes de você fazer... Porque, por exemplo, a ayahuasca, você precisa ter alguns requisitos pra poder tomar, né? Preencher, até psicológicos, assim. Uhum. O lance do cacau também. Não, Não? eu acho que é bem mais fraco. É mais fraco, Eu acho então... que sim, O tipo... pessoal passa mal também, igual a ayahuasca? Tem muita Acho gente que passa não, mal. acho que não. Eu acho que é uma coisa bem mais tranquila. Ela só pede pra ir com roupas confortáveis, não tomar café antes de ir, não comer comidas leves, e é isso. O passar mal que eu digo é, tipo, tem muita gente que gorfa e tal, Então, mas né? por quê? Porque às vezes você tá tendo que expelir alguma Isso, coisa então, dentro de depende você. da Então pode ser que aconteça. Pode ser que nem é passar mal pra alguns, né? Depende do ponto de vista. Que às vezes eu falo passar mal, mas pro Sim, outro ele tá colocar. colocando pra fora. É ele que tá nunca é muito bom necessitando vomitar, né? Mas disso, sim. Mas, por exemplo, quando eu usei rapé, que é um pó, assim, indígena, que só não dá nenhum efeito. Mas te dá uma leveza, assim. Mas não é uma droga, não é nada. É uma planta.
E só que isso te dá uma leveza, te dá uma conexão espiritual de alguma forma, mas é bem tranquilo, assim, você mesma pode fazer e tal. Rapé. Rapé. Foi Foi numa aldeia. numa aldeia? É. E como que é o rapé? É um líquido? É um Não, é um pozinho verde. pozinho? Uhum. E eles aplicam no seu nariz, e aí eles falam também que pode ser que você vomite, enfim. Então, todas essas coisas eu acho muito interessante, né? Como como o corpo e a mente e o espiritual, assim, é um triângulo, né? Porque é uma coisa que anda junto, não tem como fugir. Então, às vezes, você tá mal de cabeça, mentalmente, aí você começa a ter dor de barriga, aí, sabe? Coisas assim, né? Acho que tem, inclusive, um livro que fala do corpo. Ai, não Corpo vou e lembrar. mente, Corpo e mente, enfim. essas coisas assim. Eles caminham juntos mesmo. Exato, com totalmente. certeza. Totalmente Então é legal. muito interessante ver isso. Mas enfim, nunca fiz essa experiência. Vamos ver como é. E é isso, eu tenho fases da minha vida que às vezes eu começo a apelar pra tudo quanto é coisa espiritual, assim. Porque às vezes eu sinto que eu esqueço desse meu lado e aí eu volto com tudo. Eu vou sempre, sabe, me relembrando das coisas. Inclusive hoje eu tava te falando, né, antes que eu fiz aquele negócio da astrocartografia. Sim, me conta mais sobre isso, porque eu Foi achei muito muito legal, interessante. foi muito legal. Porque Como que é o como nome? se... Astrocartografia. Tá. A gente tem o nosso mapa astral, certo? Uhum. Que é como se você tirasse uma foto do céu no momento que você nasceu. E aí, os planetas estavam alinhados no ângulo tal, no signo tal, nananana, beleza. E aí, o mapa cartográfico é a mesma coisa, só que do mapa mundi. Então, você tem os países e os planetas cortando as linhas dos países, entendeu? E aí... por que eu fiz? Porque eu vou fazer esse mochilão que eu tô planejando pra América Latina. E aí, essa menina Fran veio falar comigo. Ela falou, Gabi, vamos fazer, vai ser muito legal e tal. E aí ela falou pra eu colocar 5 lugares que eu gostaria de saber se tem alguma conexão ou não. Mas ela ia mostrar o mapa mundo inteiro e poderiam vir conexões em lugares que eu nunca nem imaginei. E é uma pessoa que não te conhecia. Não me conhecia. E aí, ela abriu lá o mapa. E aí, ela me mostra. Primeiro, não foi nessa ordem exatamente, mas em Israel, em Tel Aviv. Isso daí, eu poderia ter descoberto antes, depois de ir para Israel, não importa. No dia que eu nasci, se pegassem esse mapa, estaria exatamente esses mesmos negócios. Não é que, tipo, por eu ter ido para Israel, morado lá, esse ângulo, essa linha acabou vindo para cá. Não. Ela sempre existiu lá. E é tipo o nó do norte, que é um negócio meio karmático, de karma, que cruza bem Tel Aviv, assim. Bizarro. Eu olhei aquilo e falei, nossa, não é possível. Só que aí também passou por lugares que eu não imaginava. Por exemplo, eu coloquei, um dos 5 lugares que eu coloquei a Guatemala. Por quê? Eu comecei esse ano a sentir um chamado para ir para Guatemala. O que é muito louco, porque lá tem muita coisa de ancestralidade, lá tem muita coisa do cacau e tal. E eu fazendo isso no mesmo dia que eu ia fazer a ritual do cacau, e eu tipo assim, meu Deus do céu. O que é isso? Um filme? E aí, de repente, aí ela falou pra mim que 2 linhas minhas, assim, cruzavam na Guatemala, então que ia ser um país que ia me transformar muito e não sei o quê, nananã. E aí, só que aí tem uma linha que passa na Índia. Aí tem uma linha que passa em Gold Coast, na Austrália. Então, tipo assim, é muito legal. O que significa isso, né? Não são lugares que, por exemplo... você vai pra cá e vai acontecer isso, isso, isso. Não, são lugares que têm portais e ativações de coisas que influenciam na sua vida. Então, por exemplo, o meu Quiron, que é tipo de feridas e coisas assim mal resolvidas, passa pela Argentina e pelo Uruguai. E eu tenho questões com esses países, familiares, enfim. E de vezes que eu fui pra lá, inclusive minha família tem casa no Uruguai, tipo assim, tem questões. E muito louco, que aí meu Quiron passa bem lá, assim, em Buenos Aires e tal, nananã. E eu, tipo, por quê, né? E, por acaso, todos esses 5 lugares que eu falei, que eu tinha falado, Itália, eu falei Firenze, não necessariamente passou em Firenze, mas passou no sul da Itália, uma linha. Aí outra linha passou em Israel, essa linha karmática. O Guatemala também passou, também coloquei Bolívia, porque eu também tava sentindo alguma coisa com a Bolívia, tava passando uma linha lá. E a outra, olha essa história. Eu coloquei Grécia, uma cidade, que é a segunda maior cidade da Grécia, acho que chama Sodoma, nem lembro o nome. Eu lembro que eu tava na Grécia uma vez, quando eu tinha uns 18 anos, eu tava viajando com umas amigas, eu fui pra Grécia. E todo mundo na Grécia achava que eu era grega. Os gregos. E eu, tipo assim, da onde, meu? Aí eu voltei pro Brasil, virei pro meu avô, que é egípcio, e falei, vô, da onde, cara? Por quê? Tem alguém, sei lá. Ele falou,
Ah, não, calma. Aí eu sempre quis ter uma filha chamada Luna, tá? Guarda isso. Aí eu virei pro meu avô e falei, e aí, vô, tem alguém da nossa família que era de Israel, não, da Grécia e tal? Aí ele falou, ah, sim, a sua tataravó. A avó dele nasceu na Grécia. Aí eu falei, cara, que doideira, né? Como é que ela chamava? Luna. Falei, não é possível, mano. Eu sempre falei que eu queria ter uma filha chamada Luna. Aí eu vou pra Grécia, todo mundo acha que eu sou grega. Minha tataravó é da Grécia, eu não fazia ideia. Tipo, beleza, né? É isso. Então, mas sempre fiquei com isso na minha cabeça. Aí me deu uns 5 minutos ontem, quando eu tava preenchendo o formulário antes de fazer a sessão, eu coloquei lá, Grécia. Aí virei pro meu avô e falei, vô, qual que é a cidade da minha tataravó? Aí ele falou essa cidade. Você acredita que tem uma linha que passa exatamente nessa cidade, assim? Uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Tipo, e aí mostra, né? Por exemplo, a Europa tem muito mais linha de profissão. Aí você tem uma linha muito mais de descoberta do eu na América do Sul. Então, são coisas assim. E é isso, tipo, por acaso tava passando tinham planetas em todas desses 5 lugares que eu coloquei. Mas tinha algo, por exemplo, São Paulo. Não tem nenhuma linha que passa lá. Aqui. Tipo, não tem. Então, pra mim, é um lugar neutro. Não tem nenhuma. Não significa que eu não tenho experiências aqui, que não é muito importante pra mim, mas que não tem nenhum portal de ativação ali pra mim, entendeu? Então, por exemplo, eu vou pra Bahia, pra mim, passa a minha linha de Netuno. Então, que é da criação, dos sonhos e não sei o que tal. E eu tenho uma conexão com a Bahia muito grande. E aí. Não significa que eu ir pra Bahia vai acontecer um monte de coisa lá. No meu caso, realmente sempre acontecem muitas coisas. Mas poderia ser, por exemplo, eu fui pra lá, aí eu ativei esse portal de certa forma, voltei pra São Paulo e as coisas começam a fluir, né? Nesse sentido de criatividade e tal. Por exemplo, entendeu? Aí tem Vênus, que aí, por exemplo, o meu Vênus, que é do amor e não sei o que e tal, passa em Gold Coast, na Austrália. Eu, tipo, meu Deus, estou pronta para o meu surfista, entendeu? O mais clichê impossível, esse romance. Mas ela falou, não, mas não significa que você vai encontrar o amor da sua vida em Gold Coast, na Austrália, entendeu? Pode ser que se você for pra lá, alguma ativação vai acontecer, você esteja agora preparada pra encontrar essa pessoa. Sei lá, entendeu? E é muito legal. Eu já tinha ouvido falar, nunca tinha feito, recomendo demais. Ainda mais pra quem gosta de viajar, então, sabe? Fica aí a dica. Fica a dica total, galera. Façam seu mapa astrocartográfico. Astrocartográfico. Cara, eu não conhecia, eu não sabia legal. sobre isso. Achei interessante, fiquei... Faça. Porque, enfim, e você que tem vontade de desbravar outros países, além dos que você já conhece, né? É interessante você saber os seus portais de ativação. Total. Tem na Índia, tem em Bali. E eu falei, gente, eu tô amando esses destinos, assim. Tinha uns que caíam no meio do mar, realmente, assim. E, tipo, uns numa cidadezinha do interior da China. Tipo, é muito louco isso. Sabe? Você fala, o que tem ali pra mim, cara? Você acredita em destino e coincidências? Milagres? Destino 100%. Destino 100%? 100%. Eu sou aquela pessoa que acredita em fadas e duendes, assim, sabe? E eu prefiro viver assim. Juro por Deus, eu sou Você zero... acredita em fadas? Sim, já vi aquelas. Eu acredito prefiro acreditar em fadas e duendes do que viver num mundo cético e acreditar que o mundo é só isso, sabe? Porque pra mim é muito pouco, se for só isso. Eu gosto dessa magia, eu gosto de destino. Então, pra mim, assim, é muito fácil, é até às vezes um pouco inocente, assim, porque acontece uma coisa ruim, automaticamente eu falo, era pra ser. Puta, aconteceu isso. Não, era pra ser. Era assim. Tem um era porquê. Isso. Tem um porquê, eu tenho certeza. E você tira aprendizado dessas coisas ruins que acontecem? Sempre. Eu não acredito em erros, por exemplo. Eu não acredito em arrependimentos. Tipo, isso é muito louco, porque realmente eu acredito que tudo acontece da maneira que tem que acontecer. Óbvio que eu fico triste, óbvio que eu fico brava, irritada. Não é sempre, puta, aconteceu uma merda. Eu vou estar automaticamente zen e feliz e falando, não, isso foi pro melhor. Não é bem assim. Mas dentro de mim eu sei que no fundo vai ter uma explicação. Sabe? Da pior coisa. Exatamente. Cenas. E aí eu tenho sempre essa discussão com a minha irmã, que pra ela não existe isso de destino, que tem o livre-arbítrio e não sei o quê, e que não tem isso, é muito mágico demais pra acreditar nisso. Então, pra ela, algumas coisas são coincidências e algumas coisas são. Eu sempre falo, ironia do destino ou mera coincidência? E pra mim não existe não existe mera coincidência, entendeu? Pra mim é tudo muito interligado. Senão a vida não tem graça, não. Eu acho que minha vida já tá escrita ali. Óbvio que tem coisas que eu posso fazer pra mudar isso, são tendências, assim, entendeu? Mas eu prefiro acreditar no destino. Você tem suas escolhas, mas meio que sua linha já tá trilhada. É isso? É tipo isso. Tipo isso.
Eu acredito real. Voltando sobre Israel, eu lembrei aqui que o feminismo é forte lá. É, sim. As pessoas lá têm de tudo, né? Mas uma coisa que você tem que entender sobre Israel. Se você tá baseando muito a sua visão de Israel no meu Instagram, é Tel Aviv, que é uma cidade completamente um separada. pedacinho. Exatamente. Então, Tel Aviv é... Assim, eu vejo que... Eu já vi alguns vídeos das mulheres do exército com as armas. Né? Elas andam armadas, assim, na rua. Oi, tudo bom? Todo mundo. Você tá aqui sentada no ônibus do lado, uma galera com uma metralhadora do seu lado. Gigante. Isso foi uma coisa que eu nunca me acostumei lá. E assim, às vezes elas estão com roupa de exército e às vezes não. Às vezes tá com uma roupa que nem a minha aqui, com uma metralhadora desse tamanho. Porque você é obrigado a fazer exército lá em Israel, né? Homens e mulheres. Mulher fica 2 anos e homem fica 3, logo que eles saem do colegial. Então, antes de fazer faculdade. Então, eles fazem faculdade tarde lá. Eles começam a faculdade com 23, 24 anos. E todo mundo é obrigado a servir no exército. Existem várias coisas que você pode servir. Não necessariamente você vai ser a pessoa que carrega uma arma, não é isso. Por exemplo, minha prima que trabalhava num museu. Meu primo é da Marinha. Minha outra prima era da inteligência. E isso é uma coisa que eu tenho medo, né? Das pessoas que estão lá em Israel. Não são das pessoas que estão sendo protegidas pelo governo, pelo exército. São dos meus amigos que estão lá em Gaza, por exemplo, lutando, entendeu? Isso daí é uma coisa que me dá medo. Voltando à sua pergunta anterior. Mas... É isso, é uma coisa que eu nunca me acostumei de ver essa galera com essas armas, assim. Só que... E é uma coisa obrigatória. Por enquanto é obrigatório, todo mundo tem que fazer exército. Eu não precisei fazer porque eu me tornei cidadã depois dos 21 anos. Se eu tivesse ido para lá com 20 anos e me tornado cidadã israelense, eu teria que fazer o exército também. E aí existem vários tipos de papéis ali no exército que você pode exercer. E o tratamento para o homem e para a mulher é igual? É bem parecido. Eu acho que é bem parecido. Sim, assim. Nas funções que eles fazem. Então. E aí, voltando para a pergunta, né, do feminismo que você falou, eu acho que na América Latina o feminismo é muito mais desenvolvido do que nesses países um pouco mais do Oriente, né? No Ocidente, vamos dizer assim, é mais desenvolvido do que no Oriente. É que eu sinto que a América Latina tem isso muito forte. Mas... De novo, Tel Aviv é uma coisa meio à parte de Israel, né? Porque é isso, Israel, a maioria das cidades, tem muitas cidades lá que são cidades religiosas mesmo, tanto para o judaísmo quanto para o islamismo. Então, e aí não é uma prioridade, né? As pessoas às vezes talvez não tenham, não é isso que faz sentido para elas, né? O feminismo, ou coisas assim. Tem questões, né, sobre o feminismo e religião, como é que isso anda junto. No sentido de... Porque a mulher, às vezes, em muitas religiões é oprimida, né? Então, são questões que eu acho que são um pouco mais complicadas no Oriente. Mas, em Tel Aviv, especificamente, as mulheres têm bastante voz, assim. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo um conservadorismo, assim, grande, comparado com a liberdade que as mulheres têm no Brasil, por exemplo. Nesse período que você estava em Tel Aviv, quais lugares você trabalhou? Cara, vários. Eu comecei trabalhando na empresa que eu cheguei lá, né, que era uma startup de trabalho voluntário. Eu trabalhava com vendas. Trabalhei como babysitter, trabalhei num café como garçonete, num restaurante, num bar. Trabalhei numa high-tech, como social media. Passei com cachorro, fiz de tudo, cara, juro, fiz de tudo. E sempre fiz de tudo, na minha vida inteira, não foi nem só lá. Aqui no Brasil eu já trabalhei em restaurante, já fiz babysitter aqui no Brasil também, sempre me virei, assim, desde pequena. Que eu sempre quis ser financeiramente independente, isso é uma coisa também que todo mundo acha, né, que meus pais me bancavam, não sei o que, cara... Meus pais me deram 1 centavo, desde que eu me mudei, assim, né? Antes eles me davam, porque eu morava com eles e tal. Voltei a morar agora com a minha mãe, uma mordomia maravilhosa. Mas é complicado voltar a morar na casa dos pais depois que mora muito tempo fora, mas tá sendo muito bom. Mas é isso, eu sempre gostei de ter minha própria independência, assim, em todos os sentidos. Então, sempre fui muito eclética nos meus trabalhos. Já trabalhei com muita coisa. E aí, quando eu vim pro Brasil uma vez, eu fiz um vídeo do Mar Morto e bombou.
E aí Eu falei, vi esse vídeo do Mar Morto. bombou real. Milhões de visualizações. E eu fazia um atrás do outro, porque eu entendi que a galera gostava desse assunto. Fiz um atrás do outro, crescendo, crescendo, crescendo. E aí foi me dando gás pra falar, cara, é isso que eu quero fazer. Então eu comecei a... Porque juntava muitos pilares que eu acreditava, né? Isso de comunicação, de viagens, de eu poder falar o que eu penso, de eu poder ajudar outras pessoas. Então fazia muito sentido pra mim usar o Instagram e as redes sociais como essa plataforma que engloba muitas coisas que eu prego e que fazem sentido pra mim e que eu sou boa, sabe? Uhum. Então eu falei, é isso pra mim. É isso e tal. E aí começou a crescer. Então, sei lá, de março até outubro... que eu voltei para Israel, tal, não sei o quê, cresceu bastante. Aí em outubro teve a guerra, bombou meu Instagram, porque eu apareci em vários jornais falando sobre não sei o que tal. E... Jornais da onde? Do Brasil. Várias entrevistas. Quais eram as manchetes, assim? Tipo, brasileira, está na guerra em Israel, coisas assim, entendeu? Eu dando entrevista do que estava acontecendo lá. Foi exaustivo. Era um atrás do outro. Um atrás do outro. Por ligação? Por vídeo, aparecendo na TV mesmo, assim. E aí, acho que aparecia lá, né, influenciadora digital, e a galera ia pesquisar meu nome. Foi assim que teve... Foi um boom. Bizarro. Foi tipo assim, eu ganhei, sei lá, 100 mil seguidores em um dia. Foi um negócio desse, assim. E óbvio que, né, tenho perdido bastante, e eu acho até bom, porque eu prefiro que tenham menos pessoas que engajam mais do que várias pessoas que engajem menos, e isso atrapalha na porcentagem de engajamento e tal. Mas eu sinto que eu consegui construir uma comunidade ali, de certa forma, sabe? Eu gosto muito da troca que eu tenho com as pessoas. Eu me cobro muito também. Isso é complicado, mas eu tento levar da maneira mais leve que eu posso, assim. E tem me ensinado muito sobre aprender a lidar com críticas também. Enfim, tem me ensinado muito... Porque quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais você aprende sobre você mesmo, né? Uhum. Então, eu tenho aprendido muito sobre mim mesma, baseado na minha interação com outras pessoas lá. Sobre o vídeo do Mar Morto, eu vi lá, muito legal. E não dá pra mergulhar, né? Por causa da salinidade. Uhum. Me conta mais sobre o Mar Morto. É 35% mais salgado do que o mar normal. Isso é muito. Tipo, eu não gosto de entrar no Mar Morto, tá? Desculpa, galera. Eu faço isso só pelos vídeos. Por que não? É horrível. Não é gostoso? Não. É muito salgado, é muito oleoso. Faz bem pra pele? A lama. A lama, né? O pessoal passa a lama no corpo. Luciana Gimenez, mas, gente, né? Dá uma aflição. Porque, assim, você entra... E eu tenho um pouco de trauma, que a primeira vez que eu fui, quando eu era criança, eu tropecei numa pedra de sal e engoli muita água. E fiquei um pouco traumatizada, porque é muito sal. Então, você vê... Não é areia, são pedras de sal. Sal mesmo. Não tem vida lá. Então... inclusive, uma profecia da Bíblia fala que vai voltar a ter vida no Mar Morto, e voltou a ter vida no Mar Morto, tá? Acharam vários peixes e água doce lá no Mar Morto agora. Eu vi uma matéria do pessoal pegando uns peixes lá numa rede. Eu vi. Eu vi peixes no Mar Morto. Tipo assim... Tá acontecendo a profecia, entendeu? Os sinais estão aí. Eles estão, vocês que não veem. Mas então, assim, eu acho lindo, eu acho super bonito. Existem partes que são mais bonitas que as outras. O Mar Morto banha também a Jordânia, que é uma coisa que muita gente não sabe. Não é só lá em Israel. Também tem do lado da Jordânia. E é muito louco. Você entra e você... Assim, se eu me forçar a afundar, eu vou afundar. Mas eu não preciso fazer o mínimo esforço para boiar, entendeu? Mas eles pedem para ter vários tipos de cuidado, né? Para você não abrir o olho embaixo d'água, pelo amor de Deus, que você pode ficar cego. Para não jogar água no amiguinho e tal. Mas é uma coisa que, assim, se você tiver com um cortezinho, uma pelinha arrancada ali, depilou, você tá ferrado, que vai arder bastante. Então fica a dica. E entrem de chinelo, porque eu já cortei meu pé nas pedrinhas de sal. Ó, abri aqui seu vídeo do Mar Morto, porque é o seguinte, eu vi um comentário que bombou, que deu quase 10 mil curtidas. Que isso, eu nem sabia disso. Tem um comentário que subiu, de tanta gente que curtiu do Mar Morto. A menina falou assim, gente, vocês sabem que uma vez os cientistas de Israel colocaram uma sonda no Mar Morto e eles disseram que ouviram gritos e gritos de pessoas pedindo socorro. Fiquei com medo de vocês. Mano, eu lembro disso. Muita gente curtiu o comentário dela, eu fiquei chocada com isso. Eu lembro disso. Aí começaram a falar que era a galera de Sodoma e Gomorra, não sei o quê. Gente, eu vi isso, é verdade. Tem vários comentários engraçados, vários. Tem uns muito loucos, assim, que eu falo, gente, como é possível? E uma coisa que muita gente ficou em choque também era o fato de eu estar de biquíni no Mar Morto. Como assim você tá de biquíni em Israel? Eu, tipo, meu amor, se eu quiser andar de biquíni... Óbvio que eu não vou lá no Muro das Lamentações em Jerusalém de biquíni. Mas lá em Tel Aviv, por exemplo,
tipo, biquinão, assim, na rua, entendeu? Então, eu gosto muito de desmistificar essa ideia que a galera tem de Israel, que é uma coisa e a outra, entendeu? Completamente diferente. Tem os seus problemas, assim como qualquer outro país, as suas questões. É um país um pouco mais religioso e conservador em muitos sentidos. Enfim, tenho as minhas críticas ao governo de Israel, inclusive, e a maneira com que eles conduzem as coisas, mas é um país muito diferente de outros no Oriente Médio, que a gente tem visões. Inclusive, eu acho que todos esses países do Oriente Médio, a gente tem uns preconceitos muito fortes, né? E eu já vi várias pessoas indo, tipo, eu já fui para Egito e tal, não sei o quê, que Egito é um pouco mais desmistificado, assim, mas eu conheço uma menina que foi pra Síria, que foi pro Iraque, e fala que é demais, entendeu? Então a gente tem que... É por isso que eu gosto de viajar também, de falar sobre os lugares, sabe? Pra abrir a mente das pessoas e falar, cara, para de ter esses preconceitos, sabe? Não faz sentido, você não sabe como é. Então... foi muito uma missão minha, assim, de mostrar Israel pro mundo nesse sentido, sabe? Mostrar que é muito além do governo, é muito além das crises, é muito além das guerras, é muito além do conservadorismo da religião. É um país muito alegre, é um país que a galera faz esporte pra caramba, é um país que tem praias maravilhosas, é um país super tecnológico, enfim. Então, essa senti que foi uma parte de uma missão minha, assim, também, sabe? De trazer pro mundo essa realidade. Pro Brasil, principalmente, que a galera não sabe muito. Eu vi um reel seu que você postou, quanto custa viajar para a Jordânia, que você comentou agora há pouco, né? E aí eu fui lá, vi o vídeo. No final do vídeo tem um valor, é em torno de quase 2.500, 3.000. É isso mesmo? É que eu fui de Israel, né? Então, isso que eu pensei, né? Ela já tava lá, então... não tá contando a passagem. Mas, o que foi? Os passeios, né? Esse daí eu fui com uma agência que eles levam de Israel pra Jordânia e você pode fazer até bate e volta, tá? De Israel pra Jordânia, tipo, é super perto. E você vai de ônibus. Ou de avião, enfim, mas eu fui de ônibus. Sei lá, 5 horas. E você atravessa a fronteira a pé, então é muito louco, né? Eu já atravessei a fronteira de Israel pro Egito a pé e já atravessei a fronteira de Israel pra Jordânia a pé também. E aí é um programa, é uma agência que te leva e meio que tudo pago, assim, sabe? Mas eu achei barato. Só que é isso, eu já estava lá em Israel. Agora, você chegar em Israel ou na Jordânia, aí fica um pouco mais salgada. Exato. A gente tá chegando no final, mas eu quero saber sobre as suas luzes e as suas sombras, que você comentou sobre. Então, começando pelas sombras, qual foi o momento mais difícil da sua vida, assim, que você teve que se reerguer, sabe? Sacudir a poeira e levantar. Eu acho que foram alguns. Acho que a separação dos meus pais, quando eu era muito nova, foi muito difícil e tudo que decorreu disso. Mas eu acho que os momentos mais difíceis, para mim, não foram necessariamente quando aconteceram essas coisas ruins, mas quando você percebe como elas estão te afetando e quando você começa a curar. Porque curar dói. Porque aí você tem que entrar em contato. Então, acho que foram nos momentos, não necessariamente no dia que meus pais se separaram, mas no período que eu comecei a tratar isso em terapia, por exemplo. E aí eu tinha que abrir essas feridas para falar sobre, para entender mais sobre. Então, acho que esses momentos mais difíceis foram esses momentos onde eu entro em contato com as minhas feridas para curar. Em diferentes coisas da minha vida, assim. Mas essa questão, assim, da separação dos meus pais foi bem complicada para mim. Eu era muito pequena. Não acho que foi culpa deles. É uma coisa que eu tenho entendido isso muito claro hoje em dia, assim, né? As coisas acontecem, casais se desapaixonam e tudo bem. E, inclusive, aquela frase do Renato Russo, que eu amo, que me diz muito pra mim, que é que você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E eu tô tipo assim, cara, é exatamente isso. Sou eu amanhã, com filhos. Tipo, como é que eu vou poder julgar meus pais? Ainda mais eu, filha mais velha. A primeira vez que eles estavam vivendo isso também, sabe? Como é que eu posso julgar? Então, eles vão errar, eles vão acertar, eles vão aprender com a gente. Então, eu tenho isso muito claro hoje em dia, mas esse processo de entender tudo isso e de passar por, enfim, diversos traumas que eu tive na infância, não necessariamente relacionados com eles, me fizeram crescer, e crescer dói, e curar dói. Então, eu acho que é isso, lidar com essas sombras justamente é o que mais
me impactou, assim, na vida, sabe? E até hoje. E vira e mexe, eu descubro uma sombra nova e tal. Então, eu sempre tento dar nome para as minhas emoções, assim, para as coisas que eu tô sentindo. Muito importante. Então, eu tô me sentindo muito irritada. Por quê? Às vezes é TPM. Às vezes, aconteceu... O que é isso que eu tô sentindo? Eu tô irritada, eu tô nervosa, por quê? Então eu tento, tipo, colocar como se fosse num papel mesmo, assim, eu tô me sentindo assim, por quê? Por causa disso. E uma coisa que eu entendo muito é que vão vir sentimentos muito ruins pra gente. Então vai vir inveja, vai vir ciúme, vai vir raiva. E tudo bem esses sentimentos ruins virem. O que você tem que fazer, o que você faz com eles é que dita se você é uma pessoa invejosa negativamente, por exemplo, sabe? Óbvio que vão ter coisas na minha vida que eu vou olhar e vou falar, nossa, senti inveja disso. Só da gente entender que a gente sentiu inveja daquilo já é um passo muito grande. Agora, o que eu vou fazer com essa inveja? Como eu vou lidar com esse sentimento ruim? Porque é um sentimento ruim? Que o ser humano tem. E tem Exato. muita gente que não assume que sente. Exato. Mas se você sente, você tem que assumir para poder saber como você vai lidar. Exatamente. Quando você assume o sentimento que você tá sentindo... E não é nem só sobre assumir, é entender esse sentimento. Porque identificar. Muita gente sente um negócio estranho, mas não sabe colocar em palavras. Exato. Aquilo. Quando você identifica, aí você aceita, aí você lida, são essas as etapas, assim, sabe? E aí você cura. Só que quando você lida, dói. Porque você tá vendo que você tá tendo um sentimento que você não aprova. Mas aí também você não pode ficar se martirizando por causa disso. Você tem que se abraçar. Então, é isso. Você também... Eu lutei muito contra as minhas sombras, assim, muito, muito tempo da minha vida. E hoje, com muita terapia, eu aprendi a abraçá-las, entendeu? E é um pouco isso, assim, se você se permitir ser essa luz e essa sombra, sabe? Se permitir se sentir sozinho numa roda de amigos, se permitir chorar embaixo de uma cachoeira. Às vezes tá tudo lindo, maravilhoso e você não tá bem mesmo. E aceitar isso e não ficar puto da vida com você mesmo por estar se sentindo assim. E às vezes você tá enxergando uma coisa numa situação ruim, também tem o contrário, você tá bem nessa situação e tudo bem também, sabe? Então, você se aceitar, entender os sentimentos, colocar nome neles e não se julgar, sabe? Se abraçar mesmo, entender que você é todas essas facetas mesmo, que é isso, quem tá com a gente é a gente, sabe? No final das contas. Então, pra gente ser nosso melhor amigo mesmo, assim, sabe? Falar, pô, Gabi, o que é isso que você tá sentindo agora, cara? Tipo, por quê? Não precisa, tal, não. Tipo, conversar com você mesmo, assim, sabe? Não é fácil sempre. Às vezes eu só fico muito irritado, mando todo mundo tomar no Mas é isso, não sou zen, assim, o tempo todo, mas essa é a linha que eu tento traçar, assim, para as coisas ficarem mais fáceis. Uhum. E quais as luzes de Gabriela? Aí é difícil, né? É mais difícil falar de coisas boas da gente. Cara, eu acho que... eu acho que eu sei usar, assim, esse meu poder da comunicação pro bem, sabe? Eu tento ajudar as pessoas, isso é um valor muito grande que eu tenho. Eu acho que eu sou uma pessoa que consegue ser empática, então eu consigo entender muito o lado das outras pessoas e acho que é isso que me faz ser tão interessada pelo mundo e pelas culturas e para conseguir realmente ter um contato com algo diferente daquilo que é meu, para ter outras visões de mundo, para abrir meus olhos, para ter outros pontos de vista. Então acho que eu sou bem aberta nesse sentido. Enfim, não quero ficar me bajulando aqui, né? Essa é uma lista. Mas, enfim, eu acho que é isso. Sou muito aberta a todo novo, sou uma pessoa muito otimista, que gosta de viajar, ajudar os outros. E é isso. Que lindo. Esse foi o Sacodecast com a Gabriela Varela. Gabi, posso te chamar de Gabi já? Por favor. E você pode falar suas redes sociais para te seguirem. Com certeza o seu público tá aqui assistindo também, mas tomara, sempre galera. tem gente nova, né? As redes sociais... muito bem-vindos para seguir e acompanhar minha vidinha por lá. No Instagram é @Gabriela Varela, Varela com 2 L's, e no TikTok é Gabi Varela _. Espero vocês lá. E ó, no Instagram dela eu tô vendo que vai rolar um mochilão aí, não é? Conta um pouquinho desse projeto. Tô fazendo uma série agora que chama América Latina Bora. Foi literalmente isso que passou pela minha cabeça quando eu decidi fazer esse mochilão. Fiquei tipo assim, América Latina, uai, bora? Foi tipo assim, sabe?
Eu até fiz uma brincadeira que eu falei assim, cara, foi com uma naturalidade que eu decidi fazer esse mochilão na América Latina, que nem eu decido que eu vou comer no almoço. Porque foi literalmente isso, assim, pra mim eu tenho essa facilidade, sabe? Aí o negócio é o processo. E é justamente isso que eu tô mostrando lá, do zero, eu não tenho nada, nada. Não tenho passagem, não tenho roteiro, não tenho nada. E aí eu tô fazendo junto com as pessoas, por quê? Pra incentivar, não só elas, como a mim também, pra tirar esse projeto do papel, entendeu? Então, tamo aí, essa é a série. Eu vou, provavelmente, no comecinho do ano que vem, assim. Enquanto isso, eu vou dando dicas de como eu tô comprando as passagens, de como eu tô montando o roteiro, até quando eu chegar lá. E aí, eventualmente, eu vou começar a postar as coisas dos países. É isso aí, pessoal. Sigam a Gabi. Sigam também sacode.cast. E também o meu pessoal, Isa Porcioli. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Eu quero ler cada comentário de vocês, então comentem aqui no vídeo. Deixem seu like, compartilhem com a família, com os amigos. E inscreva-se, porque muita gente passa por aqui, só assiste o vídeo e vai embora. Então inscreva-se no canal. Todo sábado eu tô postando vídeo. Então é isso, até a próxima.